Boa noite. A razão que me leva a gravar este vídeo, após um certo tempo sem gravar vídeos devido a vários compromissos, é para dissolver um grande equívoco que as pessoas nutrem a respeito da doutrina espírita. E isto tem profunda relação com o tema dos protestos e das manifestações que estão acontecendo em todos os lugares do nosso país, nesta semana particularmente. A questão vem da palavra karma. As pessoas interpretam mal o significado para a doutrina espírita do que seria karma. O karma é uma palavra que vem do sânscrito e significa aquela consequência inevitável que a pessoa obrigatoriamente tem que passar como consequência de algo que fez anteriormente. A doutrina espírita não utiliza a palavra karma. Allan Kardec, em seus compêndios, em seu livro dos Espíritos e etc., não utilizou esta palavra porque ela traz uma impressão falsa de que realmente é necessário impreterivelmente pagar pelo que se faz. Na verdade, o termo não é pagar e o termo também não é impreterivelmente. Kardec, consultando os espíritos, verificou que a noção da lei de causa e efeito se ajusta muito mais à questão da vida humana. Lei de causa e efeito porque as causas que nós geramos, elas geram consequências que são muitas vezes abrandadas pela nossa conduta no bem, pela nossa caridade, por uma série de atitudes benignas, de perdão e etc., que podemos ter em nossa vida e que já descrevi em outros vídeos. Por que estou falando a esse respeito num vídeo que aparentemente nada teria a ver com isso? É que as pessoas que entendem erradamente a noção de karma e não sabem desse abrandamento e desse processo, pensam que a doutrina espírita é aquela doutrina concetânea, é aquela doutrina que vê as situações e diz: nós fizemos por merecer, nós estamos pagando, nós temos que suportar e etc. Na verdade, isto não é verdade. A doutrina espírita não pensa dessa forma. Todos os escritos dos grandes espíritas, grande médium Chico Xavier, com todas as suas publicações oriundas dos espíritos, o próprio livro dos espíritos e os outros da pesquisa e da organização e da codificação de Allan Kardec, eles não dizem isso. A doutrina espírita não é uma doutrina de resignação. Não é uma doutrina que tem que aguentar tudo calada porque fizemos no passado por merecer o nosso presente. Então, se demos causa no passado, temos que nos resignar. Isto não é verdade. Muito pelo contrário. O que a doutrina espírita nos indica, nos mostra, é que nós demos causa aos fatos que nós vivemos. Mas nós vivemos exatamente para aprender com eles e a transformá-los. Esta é a grande questão. O fato de nós estarmos vivendo a consequência dos atos do nosso passado é no sentido único de entendermos, transformarmos esse presente, aprendermos com ele, evoluirmos com ele. Portanto, o futuro é construído pelo presente. O presente, então, é o resultado daquilo que nós fizemos no passado. E é por isso que um mundo melhor, um mundo com mais justiça social, um mundo onde valores como educação, como a saúde, como a cidadania, que é extremamente ampla, é o uso e o gozo dos direitos, direitos que são inerentes à pessoa humana e que muitas vezes são arbitrariamente subtraídos a cada um de nós. Estes direitos, cabe a cada um de nós a construção no dia de hoje para que o dia de amanhã seja realmente melhor e realmente espelhe os nossos anseios. Assim como coube no passado as pessoas construírem aquilo que nós estamos vivendo no presente, de bom ou de ruim. A doutrina espírita, quando nos mostra a lei de causa e efeito, isso é muito importante que fique claro. E isso também se enquadra em crimes, em situações difíceis. Nós passamos por uma situação muito difícil, nós demos muitas vezes causa a isso. Numa das minhas palestras, nessa sequência de vídeos, nas iniciais, lá no começo, onde eu falo das razões do sofrimento, eu explico que há várias razões. Nem sempre nós demos necessariamente causa. Às vezes nós podemos estar dando um exemplo, às vezes nós podemos necessitar de um aprendizado mais claro. Mas a questão que a doutrina espírita quer frisar fundamentalmente
em relação a estes acontecimentos é que eles são profundamente legítimos sob o ponto de vista espiritual. É evidente que o excesso de vandalismo, o excesso de agressividade desmedida, desde que não tenha causa, desde que não seja uma medida defensiva, é claro que vai ser condenável. As depredações, as barbáries, os vandalismos que nós estamos observando são condenáveis, o que não desmerece de maneira alguma a maioria e a intenção real que a maioria do povo está tendo neste momento de transformação. Sob o ponto de vista espiritual, não só isto é perfeitamente aprovado, mas mais do que isso, sob o ponto de vista espiritual, é necessário, é profundamente necessário. Relembremos as palavras do Cristo, muitas vezes mal interpretadas. Cristo disse: o caos é necessário para haver a transformação, mas ai daquele por quem vier o caos. Ai daquele por quem vier o caos. Quem criou o caos não foi o povo. Quem criou o caos foram aqueles que se utilizaram do maquinário estatal e dos recursos à disposição para transmutar e para favorecer os seus reais destinatários, cujos reais destinatários somos nós, é o povo. Aqueles que mal utilizaram esse mecanismo, eles deram causa ao caos. Eles são os portadores do caos. E cabe a cada um o papel transformador. Perante a espiritualidade, estes momentos de ruptura, estes momentos intensos, são permeados de orientação espiritual. Os grandes mentores, os grandes espíritos, aqueles que trazem realmente boas intuições, bons pensamentos, pensamentos mais elevados, estes espíritos, por certo, estão em todos os lugares, encarregados, em todos os lugares do Brasil neste momento, encarregados de insuflar, incutir, sugerir ideias, sugerir situações, possibilidades para os manifestantes, para os protestantes, para aqueles que engendram aqui e acolá esse movimento. Eles estão encarregados de insuflar esses pensamentos, que muitas vezes a pessoa, no meio da situação, tem uma ideia brilhante e acha que a ideia é dela. A espiritualidade superior é que lhe sugeriu esta ideia e muitas outras, porque é necessário que o caos aconteça, é necessário que a derrocada aconteça. E isso, apesar de ser doloroso, apesar de ser complexo, é perfeitamente puro sob o ponto de vista espiritual, porque visa uma transformação. E, sobretudo, a doutrina espírita nos mostra a consciência de que se hoje estamos vivendo o resultado do que fizemos no passado e amanhã iremos viver o resultado do hoje, então estamos construindo hoje um futuro para uma próxima encarnação nossa, assim como no passado estivemos vivendo e construindo o dia de hoje. E se hoje muito nos afligimos e nos preocupamos e sofremos pelas más condições e pelas situações caóticas que se defrontam diante de nossas vistas, é exatamente pelo que nós não fizemos no passado. E principalmente a lei máxima, a força tem que estar no limite da resistência. Esta lei é uma lei universal. E é por isso que eventuais momentos de maior intensidade, neste instante de repúdio a tudo isto que está acontecendo, eventuais excessos por parte dos manifestantes, por parte dos protestantes, desde que esses excessos não se transfiram para situações caóticas de crimes e etc. Mas isto está em proporção à resistência. Não haveria necessidade de nenhum tipo de situação difícil se aqueles que estão no poder compreendessem e agissem com honestidade. Mas como tal fato não se dá, é necessário sim que a força da manifestação e do protesto seja tão intensa e mais do que a resistência. E quem diz essa resistência são os outros, são eles. Eles que fazem o anteparo, eles que impedem a manifestação da democracia, são eles que dizem a intensidade da força que virá. Da mesma forma que quando nós fazemos o mal em nossa encarnação e precisamos aprender pedagogicamente, Deus é pedagógico, não é carrasco, e nós regressamos novamente à esfera carnal numa nova reencarnação e vamos sofrer
aquilo que nós fizemos os outros sofrerem, com a mesma intensidade pedagógica para nós que nós fizemos eles sofrerem. E muitas vezes estamos em situações deploráveis, físicas, orgânicas, mentais, financeiras, sociais, de todo tipo, muito dolorosas, mas nós esquecemos que fomos nós que demos a causa para essa dor. O que não quer dizer que iremos nos entregar, nesse caso da dor, à depressão e ao suicídio. O que não quer dizer que se nós geramos o caos de hoje, queremos cruzar os braços para esse caos. De maneira alguma, a doutrina espírita não é doutrina de resignação, não é doutrina de moleza, é doutrina de transformação. Transformar cada vez para um momento de maior evolução. E se nós entendemos que iremos regressar no futuro, e se nós entendemos que estamos construindo e plantando hoje para uma colheita adiante, tanto dos nossos filhos como de nós mesmos, em futura reencarnação, então é muito séria a construção de um Brasil, de um país melhor. A doutrina espírita é extremamente lúcida. Eu convidaria todos a conhecê-la melhor, através principalmente do Livro dos Espíritos, mas também do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno, a Gênese e, sobretudo, o Livro dos Médiuns também. Convidaria todos a conhecer e livrar-se dos preconceitos, porque a doutrina espírita ou o espiritismo, que são expressões razoavelmente sinônimas, são profundamente cristãos, se amparam, se apoiam, fazem parte da palavra do Cristo. Falo no vídeo 32 da questão da terceira revelação, que é o espiritismo, que não entrarei aqui neste mérito, mas é cristão porque entende a doutrina mandamental do Cristo. Amai o vosso semelhante, perdoai os vossos inimigos. A questão aqui, fundamental, que a doutrina espírita nos ensina, é que se eu vejo que o poder público atua, entre aspas, como meu inimigo, a questão não é perdoar o inimigo no sentido cristão. Nós devemos sim agir para transformar, porque se nós teoricamente estivéssemos perdoando o inimigo, estivéssemos sendo benevolentes, na verdade não estaríamos, porque estaríamos condenando a situações piores, a derrocadas e a sofrimentos mais intensos, não só a nós, como as pessoas que nos rodeiam, aos nossos descendentes, aos nossos familiares. É preciso entender, caridade é um mandamento cristão que a doutrina espírita eleva numa bandeira suprema. Caridade, piedade, bem, mas sobretudo, principalmente, não proteger o lobo para condenar à morte os cordeiros. Se preciso for, atacar o lobo cruelmente para evitar que ele mate e aniquile um monte de cordeiros. Este é o principal conceito para conciliar a noção do perdão e da caridade, porque muitas vezes nas doutrinas tradicionais os conceitos se tornam tão vagos, tão melífluos, tão amplos, tão impalpáveis, que frequentemente as pessoas não entendem aonde acaba e onde começa a benevolência, a caridade, o perdão, onde começa o protesto, onde começa a manifestação pública ruidosa. Elas não entendem essa conciliação, mas essa conciliação é possível. E a doutrina espírita muito bem nos indica isso. Compreender que estamos transformando o futuro que nós viveremos, os nossos descendentes também. Por isso é perfeitamente louvável, lembrando sempre que todas as vezes que nós pudermos fazer uma observação para conter o excesso de vandalismo e a criminalidade que acontecem nestes momentos por algumas pessoas, porque evidentemente, se quase todos estão lá, é claro que alguns não irão agir bem, mas alguns certamente não desmerecem o movimento de modo algum. Isso é importante, sempre procurar conter esses excessos para sempre legitimar cada vez mais e com mais intensidade a democracia. Apesar da lei de causa e efeito estar sempre presente, hoje temos a consequência que é um momento de transformação, o momento de nós podermos exercer a cidadania sem nenhuma sensação de culpa. Esse é o ponto principal que a doutrina espírita entende a esse respeito e corrobora plenamente as transformações que estão se dando neste momento em todo o nosso país. Agradeço muito a atenção de todos, fiquem com Deus e Deus os acompanhe.